A chegada dos portugueses no Brasil foi um acontecimento que ocorreu em 22 de abril de 1500 e marcou o início da colonização brasileira. Pedro Álvares Cabral foi o líder de uma expedição composta por cerca de 1.200 homens e 3 embarcações no Porto Seguro. Vale destacar os 2 principais objetivos dessa expedição. Primeiro, verificar as possibilidades portuguesas na América e segundo, iniciar a comercialização na Índia. Eles já conheciam a rota correta para se chegar às Índias, que era no Cabo da Boa Esperança, na África. No entanto, navegaram mais para o oeste e acabaram avistando as terras brasileiras. O primeiro contato entre os portugueses e os indígenas foi marcado pelo espanto diante do novo e do diferente também, já que os nativos nunca tinham visto pessoas como aquelas e também com tais roupas. Não foi a violência da dominação portuguesa nem a agressividade do indígena que marcou este evento, e sim a curiosidade entre ambos os lados. Durante os primeiros anos do descobrimento do Brasil, os nativos eram tidos como parceiros comerciais dos portugueses, tendo em vista que eles queriam comercializar o pau-brasil, realizado com o Istambul. Os indígenas, eles eram divididos em diversos grupos culturais, étnicos e linguísticos. Existe uma forte relação de troca com a terra, com as crenças, as culturas e com a organização política e social baseada em seus ancestrais. Eles também têm como alimentação a caça, a pesca e a agricultura. As organizações atuais fornecem tecnologia aos indígenas, como celulares e outros aparelhos eletrônicos. De forma geral, a cultura indígena atual mistura o tradicional com o urbano, como por exemplo a utilização de roupas pelos povos e também casas com luz elétrica. No entanto, eles continuam fazendo as suas festas religiosas e também outras celebrações. Olá, gente, sou Proline, vou falar um pouquinho sobre as histórias dos indígenas, sobretudo na literatura. Ou seja, este grupo foi essencial na construção do nosso Brasil. No entanto, nunca se teve um próprio indígena contando a sua história. Lá nos anos 500, todo o processo de colonização, tínhamos vários escritos dentro da literatura, como a Carta de Pedro Vaz Caminha, mas escrito pelos portugueses e não pelos indígenas. E a representação desses povos foi sempre atrelada ao pensamento do colonizador. No período do romantismo, que se pensava em construir uma literatura nacional, tinha-se a ideia do indígena, com a questão do herói, atrelado ao heroísmo. E aí a gente vê no Guarani, José de Alencar, mas que não tem uma certa crítica voltada à existência, às lutas e realmente pensar o que aconteceu com esses povos. O meu querido Canibal, Antônio Torres, que já é uma literatura moderna, já traz essa criticidade, onde se tem um olhar mais voltado para as questões existentes sobre os indígenas, do processo, de todo o sofrimento e da importância desse grupo para a formação do Brasil. Mesmo assim, tendo mudado o discurso, faltou-se ainda o próprio indígena que está ali falando dessa voz do lugar de fala. Hoje estamos em constantes debates, em construções, para tentar resgatar, trazer e inserir esses povos marginalizados, considerados subalternos, para dentro da sociedade, sobretudo dentro da própria literatura. E a gente tem aí a Sônia Guajajara, temos o Krenak, que já escreve com seu ponto de vista. Então temos a figura indígena já escrevendo por si para desmistificar e retratar esse processo de costumes e de seu povo, de uma forma real. E é isso.
Então nós vamos ter que nos educar para entender o sinal da terra, né? Aprender com a terra, porque Nego Bispo, antes de encantar-se, ele dizia: a terra dá, a terra quer. Porque o índio não é só aquele que está lá no mato. Hoje nós ocupamos todos os espaços possíveis dentro da sociedade. Quando vem raiando, tão lindo é o sol. A tribo Tuxá é um dos povos originários que estavam aqui antes da colonização dos portugueses. Eles vivem próximo ao Rio São Francisco, mas o local que habitam atualmente foi devido a um deslocamento. A tribo é uma das muitas que sofre com perdas de território, exploração de seus recursos naturais e também pressão por grupos armados. O povo Tuxá possui uma origem desconhecida. Eles habitavam originalmente as ilhas do rio São Francisco, mas foram deslocados por conta da construção da hidrelétrica de Itaparica. Atualmente eles estão espalhados por Ibatirama, Rodelas na Bahia e a mais direita do rio Mochotó em Pernambuco. Eles têm uma rica cultura, com tradições agrícolas, religiosas e rituais, como a dança toré. Vivem principalmente na Bahia e no Pernambuco e lutam pelo reconhecimento dos seus direitos, ao combate do racismo ambiental e a preservação da natureza e da cultura. Agora eu vou falar um pouco sobre a religião dos povos Tuxás. A religião dos povos Tuxás é baseada em uma forte ligação com a natureza, que também em crenças animistas que atribui a poderes mágicos e espíritos em relação aos elementos naturais, sendo eles a paisagem, as plantas e os animais. As principais crenças são cultos aos ancestrais, cerimônia do fogo, ritual da caça, uso de plantas medicinais, a dança e o canto. Sobre as lendas da tribo Tuxá, são passadas de geração em geração via oral e até hoje são comentadas na aldeia. Lendas como Nego d'Água, que é um ser humano negro que vive debaixo d'água, ou Mãe d'Água, que é uma santidade do Rio São Francisco. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Letícia, tenho 25 anos, sou advogada e eu sou indígena da etnia Tuxá, da cidade de Rodelas, da aldeia Mãe. Bom, a minha mãe é indígena, aldeada, morou a vida toda na cidade de Rodelas e veio para Feira de Santana para fazer a universidade. Aqui conheceu meu pai, se casaram, enfim. Mas a herança indígena é muito forte na minha família. Nós temos nossas práticas ritualísticas, os cultos aos mestres encantados. Muitas pessoas não sabem, mas elas têm um estereótipo do indígena muito de 500 anos atrás, o indígena que não tem acesso à tecnologia. Mas, por exemplo, Rodelas, que é a cidade da minha mãe, é uma aldeia urbanizada. Teve uma hidrelétrica que inundou a antiga cidade, pois ela era em outra região do lado. Foi construída essa hidrelétrica e os indígenas eles tiveram que migrar para Nova Rodelas. Essa Nova Rodelas é uma cidade recente. Então, muito das plantas sagradas, muito do território sagrado está debaixo da água hoje por conta da usina hidrelétrica, que inclusive nem funciona, né? A energia nem funciona. Bom, para quem não sabe, nós temos mais de 300 etnias e povos indígenas originários e cada povo tem a sua crença diferente. O pessoal acha que é tudo muito igual, mas não, é tudo muito diferente. Cada um tem essas culturas, cada um tem o próprio dialeto, a própria língua. Tem registro de mais de 250 línguas, se eu não me engano, de povos originários no Brasil. Então o pessoal tem muito aquela mística de que são todos muito iguais. Como eu tinha falado, a cidade de Rodelas antiga, onde tinha a primeira aldeia, onde inclusive os índios eles eram ribeirinhos, viviam às margens ali nas ilhas, conhecido também como Ilha da Veiúva, a Questão da Maria. Como mudou para Nova Rodelas, eles vivem em uma aldeia urbanizada.
Então a aldeia tem portas fechadas, tem 2 portões grandes, de um lado a outro da cidade, e as pessoas podem transitar. Na aldeia, se vocês podem pesquisar na internet, mas tem casas mesmo e tem uma oca no centro de uma praça, que representa que ali é a aldeia. Também tem ocas mais afastadas, que são feitas para práticas ritualísticas, também tem práticas ritualísticas no Rio, mas também a gente não pode falar muito sobre as nossas questões religiosas, mas tem outras coisas que vocês podem ter acesso, como o toré, que é uma dança festiva, comemorativa, que geralmente rola a noite inteira, a maior festa, é muito bom. Se vocês conseguirem ter acesso a um trechinho, vocês vão conseguir colocar. Geralmente, quando é aberto ao público, ele funciona na oca principal, que é na oca da Praça da Aldeia, na cidade de Rodelas. É muito bonito, muito legal, e é jovem, criancinha, adolescente, adulto, velhinho, todo mundo seguindo a cultura ancestral deixada pelos nossos ancestrais, pelos mais velhos, pela minha avó. A minha avó hoje, se eu não me engano, é a anciã da aldeia, ela é a mais velha hoje. Ela tem 96 anos, vai fazer 97 agora em maio. A minha avó, ela foi a primeira vereadora indígena do Brasil. O nome dela é Carmelita Cruz. Eu tenho muitos primos da etnia do Chá, que foram primeiros em muita coisa. O primeiro indígena cotista aqui da Universidade de Feira de Santana também é da etnia do Chá. E várias outras coisas muito legais que eu poderia estar falando com vocês. Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Carmo, Narrativas Visíveis de um Anciã do Chá. Bom, o livro aborda a história de Rodelas, onde fica a aldeia Tuxá, onde moram os indígenas da nossa tribo. Fala também sobre o rio Sorobabé, que é famoso pelo nome do Rio São Francisco. E fala das vivências e das culturas da época da colonização. E fala sobre os mitos que contavam para minha avó na época e que